Salve, meus consagrados! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio, nosso segundo episódio do Fora do Eixo. Caramba, desculpa. Salve, meus consagrados! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio, o segundo episódio do podcast Fora do Eixo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco delicado, um pouco sensível. Se prepare, se acomode. Mas antes de eu falar do tema, eu gostaria de dizer que esse podcast, ele faz reflexões da vida a partir da perspectiva da psicanálise. Mas não tem nada de muito complexo, não. A gente quer simplificar a vida. A gente quer que você reflita junto com a gente. E é por isso que a gente traz uma galera que também é expert nos assuntos e nessas reflexões, que adora pensar e debater, para que juntos a gente possa decidir o que a gente pode fazer da vida. Ou não. O importante é refletir. E comigo aqui está ela, mais uma vez, minha parceira, minha terapeuta maravilhosa, neuropsicanalista Deise Costa, CEO da Eixo Mental, que inclusive é a empresa por trás aqui de todo esse movimento. Deise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez, é uma delícia estar aqui, porque isso aqui não é trabalho, isso aqui é diversão, um bate-papo, com certeza. Então essa é a parte mais importante do Fora do Eixo, é falar de assuntos que até então parecem problemáticos e profundos, mas de uma forma descontraída. E hoje, Deise, antes da gente continuar apresentando os nossos entrevistados, a gente vai falar de um tema delicado, sensível, né? Hoje eu até queria fazer umas palhaçadas, não vou poder, né? Porque falar sobre pessoas que foram abusadas ou talvez abusadores. De repente você não se identifica, né? Como no filme. É isso aí, nós vamos falar hoje. Eu lembro que quando nós, desculpa te interromper, mas quando nós fomos assistir, existia um dos seus questionamentos que você falava assim, ele falava assim pra mim. Assistiu eu, ele, o Rôdio e o Ricardo. E aí ele falou assim, quem que é o abusador? Quem que é o abusador? E eu falei assim, gente, como assim ele não entendeu quem é o abusador? Aí eu ficava, implicando com ele e falava assim, é ela. Olha que safada, você não viu? Você não viu? Olha que sonsa, porque ela é sonsa. De que filme está Deise falando? É o filme É Assim Que Acaba. E a partir desse filme e desta interação, nós pensamos no episódio de hoje, que é relacionamentos tóxicos. É assim que acaba? Como começa? E para falarmos sobre isso, Deise Costa, você que já introduziu e já jogou aqui a gente, no olho do furacão, nós temos duas pessoas que vão falar, uma na perspectiva profissional, que é ela, nossa amiga Sabrina. Sabrina, seja muito, mas muito bem-vinda. A casa é sua. Obrigada, estou muito feliz de ter sido convidada para participar aqui com vocês desse bate-papo. Tá? E eu espero que a gente consiga tirar algumas lições, de vida daqui e informar para as pessoas a importância sobre esse tema. Com certeza. E também quem vem com a gente aqui é ele, o Robson. Tudo bom, Robson? Seja bem-vindo. Tudo bem. O Robson, ele vai compartilhar um pouco da experiência dele. Ele que é servidor público e também vivenciou por alguns anos ali, cerca de 3 anos mais ou menos, uma relação abusiva, tóxica. Então ele se propôs, hoje, como uma das metas da vida dele, poder falar e comunicar a história dele para que outras pessoas possam identificar alguns sinais e dessa forma também procurar ajuda e romper com esse ciclo de violência psicológica, física, enfim. Nossa, hoje eu tô falante, mas não é esse o intuito. O intuito é vocês falarem. E antes eu quero começar falando com o Robson, Sim. Robson, pra gente aprofundar o assunto, eu quero entender o seguinte. A relação, ela começa bem, ela é boa, a gente nunca espera o que vem pela frente. Ela só vira uma relação porque em algum momento ela é boa o ela suficiente. É muito boa. Porque você entra numa relação minimamente com algumas coisas, necessidades, que você vai ali preencher necessidades com outro ser humano. Naturalmente é isso. Só que em algum momento o negócio começou a não dar certo. Então, pra gente começar aqui, a primeira pergunta que eu lanço pra você é: quais foram os pequenos sinais que você percebeu que começou a se tornar diferente da relação que você tinha? Assim, na relação que eu tinha com essa pessoa, existiam alguns acordos que eram muito claros, em relação ao uso de drogas ou metas para a vida. Então a gente tratava isso com muita clareza. Eu não, por ter um problema na minha família, os meus pais
Minha mãe aqui, se vira isso em algum momento. Mãe, faz parte da minha vida, vai ter que ser dito aqui também. Então, os meus pais eram viciados. Então, aquilo pra mim era um problema muito grande. Então, ele soube desde o início. Então, chegou em algum momento que eu percebi, e embora ele tenha dito no início que já tinha abusado, mas que isso não fazia mais parte. Então, pra mim, tava de boa. Era alguém que eu tinha me apaixonado. Esse é o fato, é a verdade, né? Não dá pra esconder. E eu percebi que ele estava omitindo isso. Ele mentia pra fazer isso. Então, você vai começando a ver. Foi um primeiro sinal, em algum momento, isso. Mas teve uma parte que você falou assim, por que fica? Fica por muita coisa. Fica porque você se apaixona, fica porque você não se conhece. Não conhece o suficiente pra saber quais são os limites que você pode permitir alguém ultrapassar na sua vida. Não sabia, tinha traumas ali muito mal resolvidos. Então alguns pequenos acordos começaram a ser quebrados. E aí, Daisy, Sabrina, né? A partir dessa fala dele, né? Desse início, eu queria entender o seguinte, né? A relação tóxica, ela vem muitas vezes, a relação abusiva, de maneira muito discreta, né? Que faz algumas vezes a vítima achar que ela está errada. É nessa hora, né? Primeiro a gente precisa pontuar uma coisa. Nenhuma relação, tá, amorosa, afetiva, ela começa cada um mostrando as suas sombras. Quem dera que fosse assim. Né? Ninguém mostra as suas sombras no primeiro momento. Então, os primeiros 3, 4 meses é sedução. E é gostoso. E inclusive o que realmente, às vezes, a gente pensa assim... Carai, nossa, que delícia, né? Dentro da neurociência, e é muito importante até falar, a neurociência entende que é um estado temporário de demência, porque existe um excesso de ocitocina a ponto de distorcer a realidade. Então, talvez, os pequenos pontos, eles sempre foram... Sempre estiveram ali. Sempre estiveram ali, mas por que a gente não enxergou? Porque existe ali uma necessidade emocional, existia ali um excesso de ocitocina na corrente sanguínea que também distorce a realidade. Então, assim, de fato, a gente meio que fica na demência, né? A demência em estado temporário, que é a paixão, e aí ela pode durar 4 meses, mas ela pode durar 6 meses a 1 ano, a pessoa consegue ainda colocar uma máscara. Depois disso, ela não dá conta mais. E aí fica mais escrachado. E aí a vítima tende a achar que ela é culpada porque ela não viu. Mas foi parte um pouco do que a gente falou antes, né? Que a gente falou assim, mas como é que fica? Porque você também é uma pessoa com informação, né? Ninguém hoje está livre de acesso à informação. Mas que tipo de informação é essa que você tem? Quanto você se conhece? É que a gente estava conversando, né, Robson, que você é uma pessoa, assim, letrada. Você tem graduação, você tem formação e tal. E você ainda assim... Inteligente, né? Gente. E se colocou, né? Se colocou assim, né? Você passou por isso, né? Desculpa, mas ele lê Clarice Lispector, tá? Ele lê Machado de Assis. Leio algumas coisas que eu gosto. Ele é sinistro. Mas a gente vai para isso pelo seguinte, ter formação, essa educação formal que você está dizendo, não é uma educação de si próprio, não é autoconhecimento. Isso aí. Eu não tinha noção de como os traumas da minha infância eram determinantes para aquilo que eu estava vivendo. Nossa. Ter essa noção, e aí, né, eu faço o voto de que psicanálise salva vidas, né? Quem Amém. puder, faça. Porque salvou a minha, de verdade. Ao longo desse processo de viver um relacionamento abusivo, eu vivi um luto traumático na minha vida. Eu perdi a pessoa que eu mais amei, que é a minha irmã. Então, são 2 porradas. Se você não tiver uma base de sustentação, né? Você chuta o balde. Fica mais fácil, você entrega, você pira mesmo. Quem sabe você vira até um abusador, como você estava falando. Não sei. E você se entrega nisso, você vai viver. E também tem aquela questão, né? Igual ele falou, da percepção dele da infância, que tudo isso veio dos traumas dele na infância. E assim, como a gente vai esperar daquela pessoa que a gente está se aproximando, tendo um relacionamento de alta proximidade, um relacionamento íntimo, afetivo, amoroso, aquela pessoa provocar tudo isso nele? Você não espera que a pessoa que conhece as suas fragilidades use delas pra te machucar. Que é exatamente isso que o abusador faz. Porque o abusador, na verdade,
Existem duas situações. Ele não entra na relação para abusar. Sim. Tá? Ele não entra. Isso é importante a gente entender. Entrei de caso pensado, arquitetei. Não, na verdade, ele tá gostando. Ele pode até amar, inclusive. Aliás, né? Até porque quem ama são os que mais matam aqui no país. Por exemplo, né? Brasil tá com um recorde aí de feminicídio e mortes. Eu só acho bom colocar uma ressalva, porque assim, eu também falava isso, né? E mesmo após eu terminar, ele me amava. Não, peraí, vamos ter noção de que não é amor. Não é. Não é porque é distorcido para esta pessoa. Ele se parece com amor, mas ele não é. Tá, então assim, vamos lá. Ele acha que é amor... Ele acha que é amor, na concepção dele, ele tá amando. Sim. É que, agora, no que se entende o que é amor, não é amor. Mas pra ele tá fazendo de caso como se estivesse amando a pessoa. Na cabeça dele, na cabeça do abusador, na verdade, você não aceitou ele como ele é. O amor pra ele é uma coisa muito distorcida. Entende? Olha como que é perigoso. Porque aí a vítima fica assim... Mas é verdade, eu não tô aceitando você como é, então amor é aceitar, então a pessoa entra em confusão mental. Sim. Ele coloca no outro a capacidade de não amar ele. Sim, isso aí, exatamente. É um jogo o tempo inteiro de poder. Jogo. E gasta uma energia tremenda. Só fazendo adendo aqui, gente... Antes da gente continuar, você que tá gostando desse bate-papo, dessa conversa, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Da Eixo Mental, eixo.mental no Instagram. Você já pode se inscrever aqui no canal também, para você receber esse podcast e os outros que vão vir, né? Pelo Spotify e também nas redes sociais de cada um aqui também, caso você queira mais informações, principalmente da parte da Daisy e da Sabrina. A Sabrina, que é psicanalista e enfermeira do trabalho. Você é enfermeira do trabalho, né? Então tem muitos abusos no trabalho. Você também é enfermeira. Eu já fui. Então, assim, 15 anos. é saúde integral, meu amor. Que é eixo mental, não é só da mente, é a mente, o corpo. É uma integração. É uma integração. Então, eu acho que é importante. Então, aqui também embaixo do nome delas vai estar o @ do Instagram, se você quiser. Na Eixo Mental você pode procurar também para você buscar algum tipo de suporte se você está nessa condição ou então acha que precisa de algum tipo de suporte, né? Emocional. Uma vez feito esse jabá aqui, eu queria entender o seguinte, Robson, o que você acha que foi mais difícil, assim, de romper? Porque foi um processo longo, né? A dependência emocional é muito difícil. Chega um ponto... As violências são de diversas ordens, né? Vamos colocar aqui. Vamos falar sobre isso. Eu vivi diversas ordens de violência, né? Vi violência financeira, violência emocional, violência psicológica, violência física. Todas essas eu sofri com essa pessoa. Então, chega um estado de dependência emocional que é muito louco. Eu tinha completa consciência de que aquela pessoa me fazia extremo mal. Falava isso com a minha psicanalista que tá aqui, até aqui na frente. A gente conversava com muita clareza sobre isso. Mas você permanece ali. Eu tinha medo de não ter ele. Olha que louco. Nossa. Eu sofri absurdamente por aquele cara. Ou de não ser completo, né? Sem ele. Eu achava que não seria feliz sem que não ele. Seria feliz. A gente fez alguns testes, você lembra? Não, então você vai ficar um final de semana sem ligar, sem falar. Chegou um ponto que você me perguntou assim, mas peraí, a gente vai começar a te preparar pra quê? Pra ficar com ele ou pra abandonar ele? Nossa, essa encruzilhada é muito... Mas tem uma coisa importante aí. Porque em senso comum, eu estaria numa terapia para cuidar da minha vida, né? Na psicanálise, para resolver as minhas questões, meus traumas de infância, melhorar como pessoa, como ser humano. Mas alguém me apresentou ali, peraí, pode ser que você queira ficar aí. Eu tenho também que te ajudar a se preparar a estar nessa relação abusiva? Não é uma pergunta que ninguém vai te fazer e fez. Então, assim, eu tinha que também ter uma resposta. E se eu quiser ficar? Exato. Porque às vezes a pessoa quer. Porque no final das contas, né, Sabrina? Se o paciente ele não entender que ele precisa romper, porque o caminho de vocês na psicanálise é conduzir para que o paciente tome essa decisão, não é isso? Sim, exatamente. E aí ele falou uma coisa e eu queria que você complementasse, né? Ele colocou a situação das violências. Uhum. Que violências são essas e como elas podem ser manifestadas? Então, ela, como ele mesmo já falou, pode ser manifestado de várias formas, né?
E assim, o abusador, ele pega uma brecha que aquela pessoa dá para ele. O fato dele não se conhecer, dele não se perceber, dele não ter consciência, ele se aproveita daquele momento. Porque o abusador, ele se coloca numa posição, não sei se a Deise concorda comigo, mas de autoridade, que ele tem o conhecimento do saber. Isso. Então, aquela pessoa depende daquela autoridade. Como ela vai viver sem aquela pessoa? Ela se coloca como superior na relação. Exatamente. Né? E aí ele vai buscar alguns conceitos de alguns históricos, pequenos históricos de vida, que são pequenos fatos, para justificar um contexto. Exatamente. E aí a pessoa fica totalmente vulnerável. Ele é um bom, né? O abusador, ele é um bom leitor. Ele lê o tempo inteiro você, né? Isso, desde criança. Ainda que inconscientemente, ele... Desde que, intuitivamente. Parece que é uma coisa assim, meio... orquestrada, né? Coisa de vilão. Não é essa coisa vilanesca, nesse sentido. Mas é alguém que tem consciência... Aprendeu a sobreviver, porque né? ele com parte esses mecanismos. Ele parte da perspectiva que é normal. A gente tá falando aqui para ele tá fazendo assim no inconsciente. Ele tá sobrevivendo. Acho que é importante a gente entender, até como a psicanálise e a neurociência, a gente precisa lembrar algumas coisas aqui. Ninguém vira um abusador, um sociopata, né? Ele não mata, mas ele explora, ele machuca e etc. Ele não orquestrou isso. Ele sobreviveu onde ele foi formado, onde ele foi construído. Então, isso é nato dele. Então, ele vai estar dentro de um contexto de personalidade baseado em manipulação, persuasão, em enganos, distorções, porque ele teve que aprender como mecanismo de defesa para ele se construir. Então, ele já veio de um lugar. Todo abusador foi abusado. Isso não existe, a não ser que tenha um problema genético e psicofisiológico comprovado com imagens, que a gente tem pouquíssimos casos no mundo. É um efeito colateral de uma sociedade já doente. De uma sociedade doente. Eu quero aproveitar e passar a bola, Sabrina, para você, de entender de onde vem. Porque a gente também sempre parte da perspectiva da vítima. Né? A gente entende muitas vezes a vítima lá, mas... O que leva? Por que ele se protege, o abusador, né? Por que ele se protege dessa forma? De onde que vem? Por que ele aprendeu a ter que lidar isso? É porque ele foi abusado e aí essa é a forma dele reagir ao mundo? Como que é isso? Exatamente o que a Deise acabou de falar. Ele também tem a percepção de vida dele. Provavelmente também ele vem de um ambiente caótico. Então, ele apenas repete alguns comportamentos. Ele usa mecanismos de defesa, então ele acha que ele não tá fazendo nada de errado. Ele é a vítima, né? Isso, e que ele não é abusador, muito pelo contrário. Ele, na verdade, se coloca no papel de vítima. E aí é nessa hora que ele acusa... Exatamente. A vítima, que realmente é a vítima. Ele fala, eu fiz isso porque você fez isso e isso comigo. E você introjeta a culpa dentro de você. E a pessoa acha que realmente ela fez. É porque a vítima, ela já tem o negócio de querer colocar a culpa do mundo nela, né? Tipo, a vítima já... sou o culpado, a formiga morreu, eu sou o culpado. E aí, o abusador, ele joga a culpa pra vítima. E a vítima vai lá e fala... Todos nós estamos assim, nesse lugar de sermos vítimas. Com esse vitimismo. Ou uma autocomiseração em excesso. Não é o caso, mas... Quando você se depara com um abusador, a gente tem que entender que não são pessoas que estão... Como você está dizendo aí... Vamos dizer assim, uma programação normal. Não, a relação não vai funcionar de um jeito orgânico. Sempre vai... A culpa que é introjetada na gente, ela é necessária para manter o poder que ele tem. O poder, exatamente. Entendeu? Ele só consegue continuar com esse ciclo de abuso porque ele consegue introduzir culpa em você constantemente. Até por coisas que você consegue identificar que são erradas. A ponto de você mostrar assim, olha, isso aqui é uma prova. Pro abusador, isso aqui não tem o menor sentido, porque ele vai conseguir distorcer aquele fato a ponto de você ser a pessoa que errou. Entendi, porque na minha cabeça, eu pensava que na relação tóxica, sempre o abusador estava nessa figura de autoridade e a vítima, ela sempre vinha com a convite da rejeição. Não. É dinâmico. Aí eu vou voltar lá no que o Robson disse. Acho que a gente falou antes, né, de começar a gravar, mas o Robson é uma pessoa instruída,
Ele não é vítima da sociedade, Não. ele vem de uma família humilde, mas ele é o cara resiliente, que alcançou, que ele foi lá, cortou ciclos repetitivos. Vários deles ele cortou ciclos repetitivos. Ele virou vítima dentro de uma relação abusiva. Ele não tem uma estrutura mental de vítima. Não. Ok? Longe São disso. coisas distintas. Entendi. Tá? Então, ele não tem estrutura vítima. Pelo contrário, resiliente, forte, inteligente. Ele quebrou muitos ciclos, ele é um vencedor. Essa era uma das questões. E aí, ele busca toda a lei e a ordem, um superego extremamente rígido, né, que é um dos conflitos. Eu falava assim, vamos diminuir essa rigidez, né, porque justamente por isso. E aí ele busca uma lógica para sobreviver e não ser vítima. Só que, mesmo com tudo isso, ele se vê dentro de uma relação onde ele é a vítima. Essa é a questão. Entendi. Vítima não é aquela pessoa passiva, coitada, eu estou aqui abandonada. Pelo contrário. Não vai ter lamento, né? Pelo contrário, né? Foi você que sustentou por um tempo. O abuso era financeiro e foi num período de pandemia. Então, assim... Porque você falou que foram vários, tipo, né? Foram em mas várias áreas, uma delas foi finança. Inicialmente, o abuso financeiro surgiu no período de pandemia. Então, assim, como eu sou servidor público e disponho, o meu salário tá ali todo mês, né? Não muito, ou não pouco, mas tá ali. Para um profissional liberal, você depende de atendimento. Na pandemia não tinha isso, né? Então, assim, inicialmente... Eu achando, a gente tá numa relação, isso é uma troca. Eu vou te sustentar durante... Não sustentar, tá? Mas a gente vai se ajudar, eu com mais, você com menos, porque depois vai ficar tudo ok. Nunca vai ficar tudo ok, essa é a questão. Porque sempre a pandemia era alguma coisa, mas depois da pandemia vai surgir uma outra coisa. As necessidades daquela pessoa, se num dado momento ele entendeu que você é disponível financeiramente, além de emocionalmente, tenha certeza, as necessidades dele sempre serão maiores que a sua. Você pode estar com uma família, você pode estar com o familiar morrendo. Tenha certeza, ele vai precisar de dinheiro. Exatamente. Você só não sabe como. As suas necessidades, elas ficam sendo ridículas perto dele. É sempre sobre o abusador. E você sente que elas são ridículas porque ele te ensina, ele te doutrina a entender que as suas necessidades são menores que a dele. Aí vem a minha reflexão. E eu te perguntei isso, eu ainda quero essa resposta. Eu quero saber os sinais. Eu sei que a gente tá falando por sinais. alto aqui, mas eu queria saber que você me falasse os sinais que o indivíduo apresenta, às vezes, como abusador, né? Eu percebo, assim, que um dos principais sinais que geralmente o abusador usa é, primeiro, fazer o isolamento dessa vítima. Perfeito, adorei isso aí. Entendeu? Ela começa já isolando ele de amizades, da família. Então, ele fica sempre no domínio, naquele poder de superioridade, de autoridade. Então, ele mantém aquela vítima ali só perto dele. Porque as pessoas em volta acabam enxergando mais rápido e mais fácil, né? A figura Sempre dele enxerga. como abusador. Então, a primeira coisa que ele faz é isolar essa vítima. E a partir daí ele começa a usar de outras táticas, né? Ele começa a humilhar, começa a usar palavras de realmente humilhação. Você é chato, você é ridículo. Pra que você vai sair com essa roupa? Você tá escroto. Mas quem que vai querer você desse jeito? Quem vai querer com você desse jeito? É tipo assim, só eu que vou... Você sabe que só eu aguento você, né? Tem. Tinha isso, Robson? A questão, assim, das roupas dentro desse contexto, não. Mas tinha sempre uma questão, por exemplo... Eu sou muito reativo, né? Quando alguma coisa tá fora do eixo ali pra mim, eu não vou ficar calado. Eu posso estar sofrendo, mas eu vou gritar por aquilo. Então, depois de um tempo, como ele percebia, né, que eu identificava, ele não era muito bom de mentir. Geralmente eles não são. A gente que é muito bom em acreditar nas mentiras deles. Aí começava a surgir assim, mas é o seu tom de voz. Mas peraí, você tá literalmente... Desculpa, não sei se pode xingar. Pode, no YouTube pode, não pode? Amigo? Sei, melhor não, né? Porque é que ele derruba. Não, mas no YouTube pode, não pode, Cleiton? Pode, não. Enfim, mas literalmente a pessoa tá te sacaneando o tempo inteiro. E eu tenho que moderar a minha voz pra dizer que você tá me sacaneando. Cara, não vai rolar.
Exatamente. Botar pra... Mas eu vou falar. E aí começava assim... Ele não conseguia entender o que estava acontecendo porque eu usava de uma voz... O meu tom tava lá. Vai estar lá, hein? Ai, nossa, gente, esse é o pior. Eles sempre estão com a voz mansa, calma, e você que é o louco. Exatamente. Daisy, Ele olha, sempre você, tem a capacidade de reverter quero... essa situação. O louco é você. Por que você tá gritando? Pô, tá Nossa, difícil. pra Então quê? ele consegue manter normalmente o abusador, ele consegue. Esse é um ponto legal. Não, eu tô Quando falando ele assim como se eu nunca tivesse passado por essa relação, mas estou tentando ser imparcial aqui. Tá tentando pra tentar, eu disfarçar. quero ficar equilibrado aqui. Daisy, mas brincadeiras à parte, eu já passei por relações, né, no âmbito de amizades. Eu vivi muitas amizades tóxicas e eu quero partir daí para te fazer uma pergunta, que o abusador, ele pode estar em várias áreas da vida, né? Ele pode estar numa amizade, num casamento, numa relação heteronormativa, homoafetiva, ele pode estar, enfim, na família, com pai, mãe, filhos, tios, sobrinhos. Os comportamentos variam, eles têm algumas especificidades em cada estrutura lá, ou são muito parecidos? Nossa, são muito parecidos. A maioria deles, tá? Isso é muito importante, acho que destacar, é o narciso. O narciso deles, tá? O narcisismo deles é muito alto. Porque o narcisismo todos nós temos e ele faz parte do desenvolvimento emocional do ser humano. Porém, nós temos o narcisismo primário, secundário, tem até o terciário que está ali na adolescência, mas ele tem também o transtorno de personalidade narcisista e são coisas distintas. Mas terão pessoas que têm traços muito fortes, tá? E não tem transtornos, mas tem alguns que vão ter transtorno, sim. E aí eu quero destacar outra coisa. Provavelmente o cérebro vai te levar para esse lugar porque você lá atrás tem uma bagagem emocional. O seu inconsciente vai repetir aquele padrão por se achar familiar. E aí dentro, né, da psicanálise a gente chama de gozo repetitivo, que a gente percebe em algumas famílias, né? Então a mãe apanhou, a avó apanhou lá do avô. Aí a mãe também apanhou do marido. Aí a filha apanha também. Entende? Então você vai perceber dentro das famílias que existe uma repetição. Tanto que no filme é assim que acaba, é exatamente assim que acontece. Eu fiquei até arrepiada agora que eu lembrei do filme. Porque o que acontece? Ela procura o homem ali e em diversos momentos o filme te leva pra quando ela via o pai violentando a mãe e depois ela se encontra nesse mesmo lugar. Desculpa. Não, e aí responde falar. o que você me perguntou, como é que fica. Quando você vem de uma infância onde amar é uma coisa complicada, eu tava falando, voltando de Pernambuco pra cá, e eu tava falando com a minha mãe um dia, a gente sentou do lado de fora de uma pousada, eu falei assim, meu pai ama tanto a mãe dele, né, e o pai dele, ele é devoto mesmo, ama, idolatra. E o que é engraçado é que ele nunca se deu conta o quanto era difícil pra mim amar ele. Imagina como é que é para uma criança tão pequena ter que encontrar, esmiuçar, dentro de outro ser humano, algo para amar. Isso foi uma coisa muito comum para mim. Até porque você se sente mal, né? Você não ama seu pai? Lógico, eu tenho que amar. Ele deveria me amar também. O que havia de errado ali? Então você cai sim numa relação dessa. Para mim, em algum momento, foi comum um amor onde não era recíproco. É porque nessa questão de relacionamento, às vezes a nossa referência é o que vai pautar a relação que a gente vai estabelecer, né? Isso. Você ia falar alguma coisa, Sabrina, nesse sentido? Porque você começou falando sobre o filme, o que me fez lembrar do filme, exatamente no velório, no enterro do pai, que a mãe pede para ela ir lá falar sobre o pai. E ela não consegue falar sobre o pai. Porque tudo que lembra o pai... São coisas negativas. São coisas negativas. E ela negativas, não conseguia. Que é exatamente o que ele também acabou de falar. Tive que, assim como Deise falou assim, gosto de ler muitas coisas. Fui lendo foi um insight dali, lendo um livro da Viola Davis chamado Find Me, né? Em Busca de Mim Mesmo. E tem uma parte que ela fala, que ela tem, né? Foi ele que me apresentou o livro. Tem emoções muito semelhantes às que eu tinha com meu pai. E ela falou bem assim,
entender que perdoar não é... Eu não tô dando uma carta branca para tudo que você fez. Exatamente. Eu tô entendendo que o que aconteceu eu não mudo mais. Do que me adianta manter todas aquelas emoções ruins que era ódio, era completa, assim, aversão ao meu pai. De que adiantava manter aquilo? Nem ele mais era aquele homem, mais é outra pessoa. Então você perdoa. E a gente não sabe direito o que fazer, né? Ela não sabe direito o que fazer e você se sentir inadequado. Aí, de repente, você tá numa relação onde ele é o reflexo do pai, que você odiou, mas que o seu pai não é mais, e aí você se coloca naquele lugar assim, gente, mas que pessoa horrorosa, eu não consigo perdoar meu pai e eu não consigo amar alguém difícil. E isso tudo acontece na mente da pessoa. Então, a pessoa fica perturbada. Ela não fica funcional e daqui a pouco ela não consegue mais produzir no trabalho, ela não consegue mais dormir, ela não consegue mais comer porque aquilo fica perturbando. Você fica em estado de alerta constante. Exatamente. Bom, eu não sei se você já de alguma forma está se identificando. A gente reforça aqui as redes sociais da Eixo Mental, que você vai na Eixo Mental você vai encontrar um time de profissionais que vai te dar esse suporte. Se você se encontra, se você se identifica com alguns desses sinais, é importante você procurar ajuda. A gente tem um time de profissionais, embaixo do nome tem o @souDaisyCosta, que é o Instagram da Daisy, tem também o da Sabrina, que vai aparecer embaixo do nome dela também, o Instagram dela, que você pode procurar. E ajuda, né? Suporte, a gente está aqui justamente para isso, e a gente vai caminhar agora justamente para algumas respostas. E aí, para a gente poder trabalhar a questão da saída dessa relação, eu queria começar falando sobre a rede de apoio, para a gente poder falar sobre esse assunto, porque uma das estratégias ali do abusador, de quem pratica essa violência, é te isolar. Mas a gente estava conversando e você falou que a sua rede de apoio, de alguma forma, também foi importante nesse processo. Eu queria saber como que estava a sua rede de apoio e quem era essa rede de apoio. A Sabrina, né? Isso. Teve uma hora que ela falou bem assim, que você vai se distanciando. Vai. É uma linha muito tênue da coisa, sabe? Porque a sua rede de apoio são pessoas que geralmente enxergam antes, como ela disse. São pessoas que vão dizer assim, de novo. É pra você. Não, fala assim, tem certeza que você tá tão envolvida assim? É a pessoa? Porque o seu amigo te conhece, mas sempre tem amigos de 30 e tantos anos, conhecem o meu perfil. Não porque aquela pessoa seja boa ou ruim, não tô fazendo esse juízo de valor, mas talvez porque não seja uma pessoa que se assemelha ao que você vive, ao seu modo de viver. Mas você vai se isolando, né? Eu tive uma rede de apoio muito resiliente, eu tive amigos muito fantásticos, né? Eu tenho uma família incrível, mesmo com toda essa desordem que eu falei, né? A minha mãe foi usuária de droga, ex-usuária, uma mulher liberta há muito tempo, ao longo de um processo, e tem toda a justificativa, né? Ela tem todas as histórias que viveu, as violências que também viveu e que a gente, às vezes, precisa de fuga. Ninguém aqui é inocente. Exatamente. Ou bobo de achar que o mundo funciona perfeitamente, a gente dá doce pros outros, né? Não é assim que funciona. A vida é mais cruel que isso. E essas pessoas não desistiram de mim, porque esse é um grande risco. Chega uma hora que você vai vendo aquela pessoa indo e voltando. Você vê que o cara te abusa, ou a mulher abusa de outra mulher, ou abusa de outro homem, e você fala assim, ela vai voltar, mulher de malandro. Não é mulher de malandro. Ninguém ali tá consciente suficientemente para entender por que tá ficando. Então, às vezes, quando esse amigo, na hora que fala assim, tô cansado, não desiste. É aquela mão que vai dar certo. Porque eu tava falando quando cheguei aqui. Se você me perguntasse isso há, 3 anos atrás, eu falei, impossível. Não, eu não tô nessa relação que as pessoas estão dizendo, né? Não, não só isso. Eu falo assim, não vai passar. Eu nunca vou conseguir me libertar disso. Não vai ter liberdade. Entendi. E eu já fui livre de escolher a minha vida. Eu sabia o que é a liberdade. Eu só tinha perdido. Entendi. E quando você chega e fala assim, já foi. E aí depois você fica com vergonha, né, de falar para as pessoas, lá vem você de novo, nem vou te dizer nada, porque você vai voltar de novo, não quero saber. E aí a pessoa fica envergonhada. Diga 100 vezes, porque a 101 é importante. Às vezes a 101 vai fazer a diferença. Vamos lá, então. Você me disse isso, falou bem assim, as recaídas são importantes. E são importantes. Que ele ficava com vergonha, né, porque tipo assim... Tinha feito um acordo lá. Eu e ele tínhamos feito um acordo, um planejamento, uma estratégia. E aí, a pessoa não cumpriu. E aí, eu falei assim, não, mas agora que você tem que vir. Porque faz parte. Porque é quase que um vício, né?
É quase o que Você você tá... uma dependência. É uma dependência É emocional. importante isso. A dependência emocional, ela é um vício igual uma droga. Sim. É um vício. A pessoa não consegue sair facilmente, né? E a gente tem que ficar ali puxando a pessoa o tempo todo ali pra realidade. Então, agora tá, a gente entendeu ali o quão complexo isso é, Sim. mas em que momento? E aí eu queria que as nossas profissionais, vou deixar vocês tirarem 01, decidirem topar, para quem vai responder. Mas eu queria entender, e agora? Já que o problema às vezes é tão complexo, como que a pessoa ela começa a sair do buraco? Como que ela começa a se desvencilhar dessa relação? Eu acho assim, isso dentro do set analítico, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar com o paciente é o autoconhecimento, que é a liberdade de quem está sendo abusado. A partir do momento que ela se conhece, que ela começa a se perceber, ela começa a tomar consciência que aquelas ações do abusador são abusivas, é tóxico e que ela está envolvida ali. Mas tudo isso é um processo, né, Daisy? Que não é fácil. E a dependência emocional, ela não é uma marca, né, que nunca vai sair. O que é importante no autoconhecimento? É você perceber de onde vêm as fragilidades e que sim, elas são resolvidas e que você pode sair dali. Porque é importante, o autoconhecimento não é liberdade, eu acho que ele te fortalece. Porque aí você potencializa o que você tem de bom, que foi o que nós fizemos muito, né? A gente trabalhou muito isso. Potencializar aquilo que você é muito bom. E aí a gente percebe, cara, olha só, você quer mesmo isso, você merece isso. E aí no autoconhecimento você começa a cuidar de você. Quando você começa a cuidar de você, você fala alto lá, eu não vou aceitar isso. Você começa... Na verdade, a percepção não é porque o que te faz ficar ali. O que existia em mim, e não estou me colocando aqui como culpado, mas existe, não é culpa. Existe alguma coisa, existia, né? E ainda existe, que ela é tratada o tempo inteiro, são traumas de infância, que me fazia permanecer ou achar que aquele relacionamento, mesmo eu enxergando que era abusivo, ficar ali. Eu tenho que resolver essa questão. Essa é a questão a ser resolvida. O que em mim é mal resolvido, é mal elaborado, que me faz achar que aquela relação é possível. Quando a gente estava conversando, Robson, você falou muito. Eu cheguei a esse ponto. Você falou muito sobre. Você foi buscando. As informações chegavam a você, ou pelo amigo, às vezes eram vídeos que você via nas redes sociais e tal. Foi muito escasso. Pelo contrário, a informação foi uma coisa muito escassa. Você achou escasso? Por isso eu tô aqui. Não, é porque eu tinha entendido, verdade. porque você falou do Vitor, né, do influencer. Então, pelo que eu entendi, de alguma forma chegava alguma coisa pra você. Na verdade, quando você se dá conta que tá vivendo um abuso, você quer resposta. Se você tiver a mínima cognição... Quanto que caiu a ficha, assim? Porque você tava lá, mas quanto que foi essa virada de chave? Eu vou te dar uma resposta dentro do que eu li, tá? Mas foi quando me deu a certeza. Eu tava lendo um relato, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era de um homem, porque assim, é muito difícil você encontrar relatos ou informações sobre relacionamentos abusivos gays. Tem que colocar esse recorte aqui, porque hoje em dia se fala muito, e tem que se falar mesmo, porque a maioria das mulheres que vivem relações abusivas, mas nós gays também vivemos. Sim. É importante. E eu não achava isso, porque ler o relato de uma mulher não se parece com a minha vida, em nada. Não dá pra fazer uma transposição ou uma similaridade, né? Não tem. E aí eu encontrei o vídeo. Tem que ser teatral, né? Eu tava numa viagem com ele, né? Em Salvador. E tava vendo. E por incrível que pareça, surgiu um vídeo do Vitor de Castro, que fala sobre horóscopo, né? E eu acho muito massa. E ele tava falando sobre uma relação abusiva. Ele ia contando com tantos detalhes e era tão similar ao que eu estava vivendo, aquela forma de abuso, ou seja, você não fez nada, absolutamente nada, e você está sendo humilhado, ou você está sendo traído. Peraí, eu sou seu parceiro, você está me traindo por quê? Você é incapaz de sentar aqui e dizer assim, olha, eu não tô afim. Não é mais com você que eu quero estar. Qual é a incapacidade? Não tem uma sentença, eu não determinei, eu não obriguei ele a estar ali, ele escolheu. E você vai ficando humilhado. E eu fui lendo, e aquilo ali... Eu comecei a chorar copiosamente do lado dele. E ele virou pra mim e falou bem assim... Por que você tá chorando? Espero que não seja por mim. Eu falei, mas você sabe que é por você. Porra, você sabe. Virou um fetiche também? Me ver sofrendo? O abusador chega nesse ponto. É um fetichismo.
Te ver sofrendo é interessante pra ele. É domínio. É domínio. Além disso, é tipo assim, olha como que eu consigo manipular, fazer uma pessoa que é muito superior a mim. Ele consegue... Está aos meus pés. É isso. É poder. É dominação. É poder, é autoridade. Né? Então, quando eu cheguei ao ponto de falar assim, por que eu tô nisso? Porra, porque eu tô mal resolvido. Mal resolvido em que ponto? Amor pra mim era uma coisa complicada. Como então, eu disse. só que você tá falando de um lugar que você já elaborou muito para sobre a terra. Eu quero voltar pro antes, porque eu tô querendo chegar na pessoa que tá assistindo, caiu nesse podcast e não tá elaborado, entendeu? E aí eu queria saber de vocês isso, porque você falou também da perspectiva no set, tá, mas quando que a pessoa ela chega em vocês? Qual é a condição que chega em vocês? A condição que chega, a primeira coisa que acontece, ela chega sofrendo. Só que quando ela chega sofrendo, ela não quer falar do relacionamento. Ela quer falar do sofrimento dela. Então ela demora a dizer que ela tá em um relacionamento abusivo. Vocês conseguem pegar ali logo na primeira sessão? Ou vocês... Olha, eu tenho um apelido, né, na Eixo Mental. Qual é? Piadinhas, né? É, de bruxa. Aí a gente passa lá na hora, eu pergunto umas 3, 4 coisas, aí depois eu olho assim, quem é essa pessoa? É sempre assim, é um amigo. Não, e é difícil, porque é vergonhoso. Então ele vai chegar falando de um sofrimento, e aí você vai levando, você vai fazendo a investigação, né? Porque a psicanálise trabalha através da investigação. Porque a fala do paciente não condiz com as ações, nunca condiz. Então, você não acredita no paciente. Você acredita no que está por trás da fala. E aí, tem que ter muita expertise. Que aí você vai percebendo assim, você tá falando, não, mas ele é maravilhoso. Não, não é isso. Eu vou trazer ele aqui para você ver. Eu trouxe. Você trouxe. Ai, meu Deus, a gente faz muita asneira. Eu tenho certeza que você vai ver que tem bondade ali. Talvez ele esteja só perdido. Como é que chega o paciente no seu consultório quando tá numa relação abusiva? Inclusive, eu estou com uma paciente recente, assim, né? E foi exatamente isso que a Deise falou. Ela chegou extremamente humilhada, em sofrimento, mas é exatamente o que eles trazem. Se eu trouxer ele aqui, você vai ver, porque ele me trata muito bem. Ele faz tudo por mim. Mas só que acho que realmente eu falho, entendeu? É isso aí. Eu acho que eu ainda não tô às dando vezes o eu posso provocar pra ele, né? Tinha isso também, né? Não, eu provoco. Mas olha só, se eu também compreendesse mais, trabalhasse menos de repente, eu teria mais tempo pra essa pessoa e não seria assim. Ou quando diz assim, eu nunca fui inseguro nos meus relacionamentos. Eu já tinha vivido um relacionamento de 18 anos. Verdade. Nunca fui uma pessoa insegura. Eu virei. A todo custo. Você vê, você me pergunta assim, quando você percebe? Eu me lembro de uma vez que a gente saiu e ele falou assim, fulano de tal se interessou em mim. Eu falei, tá tudo... Não, se interessou, você vai decidir pra sua vida o que você quer. E aí, tá afim? Não tá. Na hora você não percebe. Até que você depois entende que era o quê? Era uma forma... Mas você sente ciúmes de mim? E como eu passei por aquilo resolvido, tinha vivido uma relação muito saudável durante tanto tempo, ele não se conformou. Ele foi criando estratégia de uma forma me deixar inseguro e sentir ciúme dele. Você começa a dar conta. O seu corpo não reage do mesmo jeito. Você não tem o mesmo sono. Você... Teve uma coisa que eu li que você me perguntou, quando você me perguntou como é que você sente. Quando eu tava lendo essa coisa, ele perguntava assim, como é que eu sei que tô vivendo com um abusador? Você sentiu. Não vai ser uma resposta de um... Tem as estratégias que alguém vai te dar, informações, red flags, mas seu corpo sente. Sua cabeça não raciocina como era. Você começa a não funcionar. Você perde a sua identidade. Exatamente, começa a se anular. Você vê, a pessoa chega no consultório totalmente anulada. Ela só fala aquilo que o outro fala dela. E como é esse processo pós, né? Vivi a relação... consegui fazer o rompimento. Eu acredito que isso leva um tempo. Sim. Porque eu acredito que cada caso é um caso. Se a pessoa for dependente financeiramente, ela é mais difícil. E isso, por exemplo, no caso de muitas mulheres, isso acontece. Às vezes ela cuida, por exemplo, da casa enquanto o marido trabalha. Então, se o marido for abusador e ela ainda for dependente financeiro dele,
ela não consegue sair naquele momento. Foi o caso da minha mãe. De repente, a rede de apoio que talvez é escassa. E aí, às vezes... que desiste, né? Porque ele... Cansa também, né? Cansa. Você cansa ver o seu colega lá, você toda vez vai lá, né? Enxuga as lágrimas, fala assim, não, agora você consegue. Aí a pessoa vem de novo com a mesma ladainha, aí não tem jeito, você tem que procurar um profissional. Porque, de fato, as pessoas da rede de apoio, da família, elas começam a não ter mais, elas estão esgotadas. Não tem ferramenta, não tem como, não tem preparo, né? Exatamente, elas estão esgotadas e elas não sabem mais o que fazer. Então elas falam assim, você quer, então fica. Como foi, tem uma situação que foi a minha irmã, né? Pessoa que eu mais amei mesmo. Minha irmã era a minha vida. E ela chegou e falou assim, eu te amo demais, não aguento mais ver você sofrendo, você não merece. Mas eu tenho minha família. Tenho minha filha de 7 anos, tinha 6 anos na época. Preciso cuidar dela. Então, assim, por mais que você veja aquela pessoa sofrendo, você também precisa cuidar das atividades que são diárias. Das necessidades de uma criança, de uma mãe, de um filho. Você desiste? Acho que não, mas você chega a um ponto que aquela pessoa tá surda. Aí tem que ter profissional, você tem que estar vinculado a isso. É importantíssimo, terapia. Quando a gente faz esse rompimento, então, né? Eu vejo vocês fazem um manejo, a pessoa começa a desvincular. Eu imagino que o sentimento ele não vai embora muitas vezes de imediato, né? Eu até li hoje exatamente sobre isso, de que às vezes as pessoas vão embora, mas o sentimento não. A frase diz o seguinte: a gente se despede de pessoas, do que sentimos não. Sentimentos a gente ressignifica. E aí, a partir daí, eu queria entender de vocês o que a pessoa sente nesse pós. Porque às vezes a pessoa pode confundir de que o fato dela sentir alguma coisa ainda significa que ela tenha que estar com aquela pessoa, e não necessariamente. Então eu quero entender esse processo de ressignificar o sentimento. Peraí que eu Na verdade, não é porque você já sofreu tanto assim. Não, também não. Sobre nesse buraco. Porque não foi afetivo, né, amigo? Vamos combinar. Não foi do chifre. Mas é porque eu acho que eu acho que é um processo de cura. É um processo, eu acho tão profundo, assim, tão assim, me toca, né? Tão profundo, tão bonito. De entender mesmo, cara, eu sinto algo pela pessoa, mas não é, o meu lugar não é com ela, não é, sabe? É exatamente isso. Quando ele chegou num nível de autoconhecimento tão profundo que ele escolhe não sofrer mesmo que ele sinta. E aí a gente entra, e isso está muito pautado na eixo mental, que é trabalhar autoconsciência, racionalidade, que é pré-frontal, e não o sistema límbico. Método Rick, que é um protocolo RI, ele lembra até hoje. Sim. Então, assim, é de racionalizar. Cara, se isso aqui faz mal, eu tenho um negócio... E eu chegava a trabalhar com coisas concretas. Eu trabalho coisas concretas, né, no meu setting analítico, de tipo assim, olha, eu tô te dando um negócio aqui que faz mal. Você vai tomar, você vai ter dor de barriga, você não vai conseguir trabalhar e você vai perder um dinheiro. Você vai escolher esse ou você vai escolher esse? Nossa, mas eu quero tanto esse. Poxa, eu queria tanto. Então, mas você é tão adulto a ponto de querer aquilo que é bom pra você. O bom pra você é isso aqui. E não isso aqui. E aí ele vai ter que escolher isso racionalmente. E não é sobre sentir. Sentimento, ele pode dizer nada. A mente mente. Sim. As emoções, elas não amadurecem. Quem amadurece é o seu eu. O seu eu adulto. E esse eu adulto, quem te ensinou a ser adulto, Simon? As mães ensinam? Não. A escola ensina? Te aprende, tem que aprender. Né? Então, não existe essa passagem. Então, as pessoas acham que sentir é realidade. Não. Sentir é um sentimento, é um neurotransmissor, que, inclusive, ele tem tempo. Você pode alimentar um pensamento e ficar sentindo aquilo o tempo todo. Por isso que não pensar, não alimentar e buscar lugares onde troquem, né? Qual é a pessoa sempre fala, quando dá 18 horas, quando dá 19 horas, que é o horário que todo mundo chega em casa, vai sentir falta. Vá fazer alguma coisa. Acho que a gente chegou reeducar. Então a gente trabalha, né, a psicoeducação. Eu acabei tendo uma facilidade, né? Porque nesse processo eu mudei de estado, né? Ajudou muito. Ajuda muito a distância. Mas você perguntando, eu diria pra mim,
no início, quando essa primeira... Porque tem uma primeira ruptura. Nem sempre quem tiver a sorte de ter uma ruptura total de início, graças a Deus, permaneçam distante desses seres humanos. Mas se não dá, você vai ter idas e vindas. Mas essa primeira é importante você bancar, porque é difícil. Você vai sentir falta, você vai sentir desejo. É uma dependência. É uma dependência. Não tem como você virar pra alguém, pra um viciado, e falar assim, olha, de hoje em diante você não vai ter mais acesso a isso. E achar que ele não vai desejar. Vai ter abstinência, vai ter a insônia. Tem que bancar. Tem que bancar. Gostei disso, como diz, bancar. A Maria Homem diz uma coisa assim, ó, que a angústia é transformadora. Banca, porque ela te transforma. Eu lembro que eu mandei isso pra você. Foi. E eu falei assim, mas Deise, dói muito. E aí eu disse assim, a angústia também é importante para o crescimento. Então você vai sentir mesmo. Mas sente, vive, porque uma hora ela vai passar. É isso que eu tava te falando ali fora. Eu falei assim, se eu soubesse que... Na primeira vez eu falei assim, vai chegar. Só que você não tem certeza. Aquela emoção, o abusador, ele consegue transformar no que você viu numa coisa tão única. É tão singular que você fala assim, não vou ter essa experiência de novo. Vai, com você. E, inclusive, a ponto de entender, quando você fala assim, é amor? Não foi o que eu vi, não foi amor. Foi uma ideia. Foi uma farsa inventada de amor. Né? Não era amor, era... Você tá se preparando pro karaokê depois, Deise, já? O karaokê, gente, a gente mental aqui, toda vez que termina, a gente busca um lugar pra gente continuar, né? Aquilo que não pode ir ao lado. Os proibidões. Pra gente finalizar, a conversa tá muito boa, tá tudo muito gostoso. Eu acho que a gente realmente conseguiu aprender, visualizar muitas coisas. A gente vai fazer aquele encerramento de reflexão e eu quero começar por você, Robson. Posso? Eu trouxe uma coisa quase preparada. É a cara dele, que lindo. Quando você olha pra trás, em retrospecto, o que você, baseado na sua experiência, diria pra uma pessoa que hoje talvez se encontre numa relação tóxica? Respira primeiro. Respira. E verifique quem são as pessoas que estão próximo. Peça ajuda em todos os níveis possíveis. Peça ajuda à sua rede de apoio, familiares, amigos, alguém que você confie mesmo, para depositar toda a verdade. Porque às vezes até confessar tudo aquilo que aconteceu é tão doloroso, é um processo de tanta culpa, porque você, por que eu vivi isso? Já não tá no tempo de você perguntar por que eu vivi isso, é solucionar o que você tá vivendo. E segue. Se tiver terapia, tenha terapia. E só tenha certeza. É muito melhor qualquer dia longe de um abusador do que um dia do lado dele. Nossa. Não tem qualquer dúvida. Eu preferiria um dia só longe dele do que milhares perto dele. Isso sem sombra de dúvida. Queria só abrir um PS. Quando eu tava vindo pra cá, e até falei com o Adriano, que a gente passa esse calvário, a gente passa sempre do lado de muita gente, de muitos amigos. E aí tava ouvindo uma música chamada Blackbird dos Beatles. E tem uma parte que ele fala bem assim: pássaro negro cantando na calada da noite, pegue essas asas quebradas e aprenda a voar por toda a sua vida. Você estava apenas esperando este momento para se alçar. Pássaro negro cantando na calada da noite, pegue esses olhos cansados e aprenda a ver toda a sua vida. Você estava apenas esperando este momento para ser livre. Então, você me perguntou assim, o que eu diria para alguém? É liberdade. Depois disso, é liberdade. É vida de verdade mesmo. Por isso eu tô aqui. Não tô aqui não sou demagogo, não tinha o menor interesse em me expor. Se servir para uma pessoa, porque muitos não vão contar essa história. É verdade. Vai ter uma tem gente... vergonha. E tem muita gente que não vai ter tempo, não vai ter nem vida para contar. Então, se servir para uma pessoa, valeu. Muito forte. Eu tô aqui, né? Meu Deus, muito emocionado. Sabrina, você, minha amiga, o que você diria, né? Qual a sua reflexão? Faz um arremate aí depois de tudo que a gente conversou aqui hoje. Depois desse bate-papo, né? Depois dele expor a história dele aqui para nós, eu, lógico, vou fazer propaganda para nós, profissionais. Não deixe de fazer terapia. Não. Eu sempre falo que
A terapia, ela traz liberdade, que é justamente o que ele conseguiu. Sim. Liberdade de se conhecer, de se reconhecer, de se perceber. Liberdade de decidir o que ele vai fazer. Se ele vai optar em continuar naquela posição de objeto ou se ele vai tomar a posição de sujeito. Porque o objeto, ele não tem ação. Mas o sujeito, ele tem ação. Uau! Então, ele precisa ter essa liberdade. Então, venha fazer terapia. Lá na Eixo Metal não tem só eu e a Deise, tem um time inteiro lá disposto. E é propósito, né, Deise? Deise sempre fala isso com a gente, com o nosso time. É um propósito de vida que nós estamos oferecendo lá. Nós não estamos lá por conta de dinheiro, nem por conta disso. A gente vive, né, todo esse processo. A gente vive verdadeiramente. Isso é prestação de serviço público, eu já na te verdade, falei eu isso, até né? falo assim, gente, eu tinha que tirar um pouquinho do propósito, que a gente já tá ficando falido, mas... Você lembra que eu te falei isso? É muita prestação de serviço público, É muita cara. prestação. Então, assim, antes que você pergunte, vou deixar minha contribuição. Já é sua contribuição? Agora? Por que você quer... Não, só saber se você terminou essa primeira. Pode tá, passar eu a palavra pra entendi. Deise. Perdão. Não, de maneira alguma, meu irmão. Agora, Deise, sua porque eu sou reflexão. confundida com uma abusadora. A gente até Eles brincou, né? queriam saber, Foram 3 sabe? vítimas e um abusador. Evidência, você já... Temos aqui a experiência do abusador. A perspectiva do abusador. Trouxemos um Conta a sua perspectiva, por favor. Gente, Compartilha eles com a gente. explodiram tanto que eu tinha que perguntar pro meu marido, você se sente abusado? E eu A gente torcendo pra que ele conseguiu diga não. desestabilizar aqui, mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à Deise, parte. por favor, qual que é? As pessoas fortes sempre são confundidas como abusadoras. Na verdade, elas são controladoras e é um mecanismo de defesa e faz parte dos meus traços de personalidade, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não, E ainda assim, um controlador, ele vai estar dentro de um relacionamento abusivo também. Sim, Ele eu vai. também sou, extremamente. Eu nunca tive porque eu não ligava muito para relacionamento, né? E aí eu realmente não tive na adolescência, não tive esses trens, esses negócios, não tive muito essas coisas. Então eu tipo assim, não gostou não? Então tá bom, tem mais 10 aqui. Então vamos fazer. A gente, enquanto gay, não dispõe dessa liberdade toda. Então, assim, mas eu tenho quase 42 anos. Então, assim, viver essa liberdade de amores não é o que a gente dispõe. Então, assim, quando a gente tá muito mais suscetível. Porque são pessoas que já nascem de rejeição, né? Nascem assim. A gente já... A rejeição faz muito parte do nosso senta e a gente aprende... Uma vez eu aprendi... A gente aprende a mentir primeiro do que a gente aprende a amar. Uma vez eu ouvi dizer... Porque a gente tá tentando fazer com que as pessoas nos aceitem, não pelo que a gente é, porque a gente já sabe que as pessoas não vão aceitar. Mas onde surgiu essa ideia? Você tem que se perguntar. Ninguém me explicou em algum momento que eu tava errado. Eu deduzi por... Assim, por observação, eu sabia que tinha alguma coisa que estava errada. E então, assim, essas nossas relações abusivas ou disformes, como quer que sejam, são muito mais comuns na gente porque a gente ama... É muito doido. As pessoas odeiam a gente muito antes de conhecer. Não sabem nem quem eu sou, mas só pelo fato de eu ser gay... Naturalmente eu já tenho alguma coisa que é pra alguém odiar, né? Então, a gente vai deixar esse conteúdo porque a gente já tem o nosso entrevistado, já temos nossas questões. Olha, já temos outro tema esse dia, hein? Sim, aqui, ó, meu filho, já tá aqui no gatilho. Mas, Deise, a gente quer a sua reflexão, né? Também sobre tudo que a gente conversou. O que você deixaria aí para os nossos ouvintes e telespectadores? O primeiro ponto é esse mesmo, tá? Não, a gente parece até provocativo, né? Procure terapia, não. Antes disso, né? Antes da gente ser uma empresa que trabalha com saúde mental, de fato, procure entender por que você está repetindo a história de seus pais. Por que você permitiu que o outro fizesse isso com você? Não espere o outro cuidar de você, não espere o outro te recompensar, você que tem que fazer isso por você. E sem o autoconhecimento, você não aprende, você está o tempo todo pedindo que isso aconteça com você. E aí você pede amor, e aí você vai se mantendo com migalhas de afetividade, porque você não consegue muito isso. E no fundo, dentro do autoconhecimento, a gente descobre que é a gente que tem que se amar. É a gente que tem que se cuidar, é a gente que tem que dizer, ei, passou do limite, querido, vai buscar tua turma.
Tolice a minha não saber que eu sou o amor da minha vida, né? Exatamente. Tolice a minha. E aí tem um de Fernando Pessoa que ele fala assim, se perceberes que aquele ambiente, né, não está propício, ou eles não gostam de você, não se demore. Sim. Por que você vai ficar em lugares onde faz mal para você? É como se você tivesse se punindo, sim, se maltratando. Isso seria, né, o que a gente vê hoje, a automutilação. Seria uma automutilação. Um masoquismo, né? Um masoquismo, exatamente. Então você está fazendo mal para você, então você gosta mais do outro do que de você? Se tiver resolvido aqui essa ideia. Se tiver resolvido, e aí a pessoa vai responder, não gosto mais dele ou dela, sei lá de quem. E aí gosto mais da pessoa. E de fato, isso acontece no setting analítico. Sim, eu gosto mais de fulano do que de mim. Sim. E aí é muito triste, porque se você não gosta de você, vai ficar difícil estar perto de você. Inclusive você mesmo. E aí entra a parte de que você não dá conta de ficar sozinho. Tem um poema da Frida Kahlo que diz, né? Se eu tiver que pedir, prefiro não. Exatamente. Gente, um episódio muito profundo, poético, sensível, de muitos insights, de muitas perspectivas. Achei muito legal a gente trazer um personagem gay, porque normalmente a gente sempre parte da perspectiva de uma relação tóxica heteronormativa. Exatamente. Que acontece, mas se dá em outra perspectiva. Então a gente teve os olhares da Deise e da Sabrina de uma relação heteronormativa e a gente teve a nossa aqui de uma relação afetiva. Eu quero finalizar esse episódio agradecendo demais, Robson, primeiramente, por permitir que a gente acessasse esse lugar, né, tão sensível e tão profundo. Sabrina, muito obrigado, assim. A Sabrina é uma querida, a gente já se conhece, nos encontramos na empresa. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Você é de casa, então volte sempre, por favor. Já está, sim. Deise, obrigado mais uma vez pela parceria, né, pela contribuição, pelos insights, pelas conversas que geram esse podcast. Agora, eu quero só fazer uma fala pra gente até terminar. Um dia, eu disse pra você, lá no setting analítico. Eu lembro. Um dia você vai contar a sua história e vai servir pra outras pessoas. Você disse que ia me ajudar. E ajudou. Obrigado. Obrigado mesmo. Talvez... Eu sabia que esse dia ia chegar. E a gente se encontrou ali fora e aí ele falou assim, cara, nem parece que a gente falou que a gente Você não tem ideia de quanto isso é importante pra minha família. Não tô aqui só por mim. Tem minha mãe, tem meus sobrinhos. Então esse é o perigo, né? Gente ruim pode devastar a vida não só de uma pessoa, de muita gente. E eu agradeço muito, do fundo do meu coração. Nem sabia que seria possível. Foi, você chegou, conseguiu, né? Você conseguiu. Graças a Deus. Tem isso vida aí. Depois disso tudo. Tem que vida. Lindo. Bom, e a gente quer agradecer, né, a sua companhia, por você estar aqui com a gente, por estar acompanhando mais esse episódio. Certamente você deve estar emocionado e sensibilizado como a gente, e a gente quer que você seja feliz. A gente quer que você estabeleça boas relações. Mais que isso, relações saudáveis, porque como a gente sempre fala aqui, relações saudáveis geram melhores resultados. Até a próxima. Tchau, tchau.